vista político, já pensando nessa conjuntura americana, mas também aqui em Brasil, algo me chamou a atenção. Outro dia eu estava lendo sobre as eleições no Canadá. E a esquerda estava muito mal no Canadá, com a administração do Trudeau. E a direita era a favorita. Mas aí o Trump ganhou nos Estados Unidos e começou a falar que vai anexar o Canadá, que vai colocar muita tarifa contra o Canadá, já boicote produtos americanos pelos canadenses, e a esquerda voltou a ser favorita na eleição. Eu pensei, caramba, né? O Trump está cercado por pessoas muito inteligentes que ficam, com certeza, fazendo prognóstico de resultado das políticas que eles vão adotar e do discurso. Mas ficam me perguntando se eles consideraram esse fator, que eles poderiam ter alguém mais aliado ideologicamente. Só tem 2 vizinhos, pô. Então, com o seu vizinho principal, digamos assim, em termos econômicos né? Porque é uma economia maior. E agora vai ter um cara que é desalinhado contra ele. E eu fico pensando se esse tipo de coisa pode gerar efeitos em outros países, porque se a gente pega onda política, a gente está passando por uma onda de direita. Na Argentina ganhou o Milei, e o governo dele está sendo bem sucedido lá, apesar do pouco tempo e do estado da economia que ele pegou. Então isso acaba puxando um pouco a brasa para a sardinha da direita aqui no Brasil. Só que nos Estados Unidos ganhou a direita agora com o Trump, e esse começo de governo tem toda essa trampulência que você falou. Então, muito barulho, é taxa para todo mundo, a gente não sabe o que vai acontecer, mercados em queda, aí você já começa a entrar em posts assim para ver a opinião das pessoas, o pessoal, olha aí, ó, o Trump não ia consertar os Estados Unidos, a direita não sabe fazer as coisas rodarem, o que está acontecendo? Você acha que isso pode ter um poder de influenciar a nossa eleição, sendo negativo para a direita aqui no Brasil? Bom, Bruno, a trumpulência, né, a presidência Trump, tem um efeito político e pode ter um efeito também político eleitoral, né? É importante criar uma divisão bem clara entre essas duas categorias, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista político, alguns países ganharam muito com a trumpulência. Eles ficaram mais centrais, mais indispensáveis, mais importantes e ganharam, curiosamente, mais espaço de manobra. A Arábia Saudita é um dos grandes vencedores do mundo contemporâneo, né? Ela tem excelentes relações com a Casa Branca, tem excelentes relações com investidores americanos, muitos deles próximos ao presidente Trump. Os sauditas são grandes compradores de tecnologia militar de última geração dos americanos. Os sauditas têm excelentes relações com os chineses, né? Tem uma série de projetos conjuntos, sobretudo na área de infraestrutura. Então, um país como a Arábia Saudita, politicamente, é afetado no sentido de que a sua importância relativa se apreciou, ficou mais importante. Quer saber um outro país que também é dessa categoria? Singapura. Né? Singapura, que tem, mais uma vez, uma composição étnica de um elemento chinês muito importante. Por outro lado, tem excelentes relações com os Estados Unidos e com o Ocidente, cresceu a importância relativa de um país como Singapura, né? Então, isso do ponto de vista político. Você também tem um impacto muito grande político em países onde o ciclo eleitoral ou já passou ou não é tão importante, né? Veja o caso da Rússia. Hoje, qual vocês acham que é a prioridade do Kremlin, né? Enfim, o prosseguimento da dinâmica dos BRICS ou a normalização das suas relações com Washington, né? Então, e tem outra, isso era absolutamente impensável durante uma administração democrata, durante uma administração Biden, ou mesmo se fosse um outro presidente do Partido Republicano que não tivesse as características de personalidade do presidente Trump, esse resultado também não seria produzido. Vejam o caso da Argentina, que é um caso muito interessante, Bruno, porque você tem uma proximidade de estilo, seguramente muita afeição entre o presidente Milei e o presidente Trump, e às vezes a gente tende a olhar isso só na superfície e não alguma coisa que está acontecendo e que é fundamental para a Argentina um pouco mais no fundo. Que é o seguinte, qual que é a grande dificuldade da Argentina hoje, né? A Argentina tem um passivo soberano denominado em dólar que é muito grande. A dívida externa argentina, denominada em dólar, é muito grande. E ela já tentou fazer vários haircuts, né, como se diz, no passado, né? Um deles muito conhecido foi uma rodada que acontece mais ou menos 10, 12 anos atrás, em que os gestores argentinos foram bater na porta de todo mundo que detinha títulos da dívida soberana argentina, dizendo o seguinte, olha, quanto é que eu estou te devendo? 100 milhões de dólares? Então, eu tenho uma notícia para te dar. Não vou te pagar.
Agora, se você me oferecer um desconto do valor de face, né, as suas chances de receber aquilo que eu te devo são muito mais altas. E 98% dos credores argentinos toparam essa história, com exceção de alguns poucos fundos que depois até o kirchnerismo na Argentina apelidou de fundos abutres, né, que fincaram o pé. Como o acordo tinha sido feito com a grande maioria dos credores, a saída, né, para você não deixar as coisas voltarem a estaca zero foi, mais uma vez, a participação do Fundo Monetário Internacional. Então, aquilo que eram, sei lá, 6 ou 7 mil credores há uma década atrás da Argentina, hoje foi miniaturizada. A Argentina tem 2 grandes credores. Um é uma relação com governos, por meio do Clube de Paris, e outra é a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Ora, o que é o Fundo Monetário Internacional? É um banco de liquidez. Esse banco de liquidez tem um sócio majoritário. Chama-se Governo dos Estados Unidos. O governador dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional é o secretário do Tesouro. Agora, no mês que vem, nós temos as reuniões de primavera do fundo. Há a expectativa de muitos que o que foi costurado e será anunciado no mês que vem, nas reuniões em Washington, é uma nova rodada, um novo ciclo, né, uma nova era de relação entre o fundo e a Argentina, em que a Argentina recebe um estoque fresco, né, novo, de recursos para a sua economia, estende o perfil de maturação dos seus passivos com uma taxa de juros lá embaixo, o que vai permitir a Argentina crescentemente ir liberalizando a sua política cambial. Isso vai gerar um resultado político eleitoral na Argentina gigantesco. Sim. Tá certo? Para eleições legislativas, para a perspectiva de uma reeleição do presidente Milei, se ele desejar fazer isso. Agora, no caso do Brasil, Bruno, eu me arriscaria a dizer que a dinâmica interna ela vai preponderar em ampla medida sobre o que são as relações Estados Unidos e Brasil como efeito sobre o pleito de outubro de 2026. Né? A não ser que a gente tenha uma situação realmente muito constrangedora de aplicações de tarifas voltadas exclusivamente ao Brasil, em especial a exportação de bens de maior valor agregado, quer dizer, isso vai gerar uma insatisfação muito grande, que vai, mais uma vez, refletir nas urnas em 2026. Mas me parece que a dinâmica interna ela é mais importante. Ficar achando que a maneira pela qual você reage à política comercial dos Estados Unidos ao Trump vai gerar benefício eleitoral para o atual presidente da República, eu acho que é um erro. Né? O que ele pode gerar são prejuízos econômicos grandes para o Brasil. E mesmo em relação aos BRICS, né, que você estava mencionando agora há pouco, veja, quais são as 2 maiores economias dos BRICS? A China e a Índia. Né? O que eu disse sobre a Rússia em relação aos Estados Unidos, de certa forma, é verdade também de uma perspectiva da China. Hoje, qual é o principal tema da agenda externa chinesa? Encontrar uma espécie de modalidade de convivência com os Estados Unidos. Né? E os chineses estavam muito mais preparados do que nós para responder ao que seria a presidência Trump. Eu estive em Pequim, por exemplo, em novembro, né? Alguns poucos dias depois da eleição do presidente Trump, e eles tinham lá, enfim, os chineses tinham já alinhavado qual seria a resposta se o Biden fosse para um segundo mandato, se o Trump ganhasse. E os chineses têm eles são sempre muito negociais e transacionais e ao mesmo tempo estratégicos. Eles já disseram o seguinte, olha, vai vir por aí um cobertor de tarifas sobre todas as exportações chinesas. Se nós formos retaliar na mesma moeda, isso vai contra os nossos próprios interesses. Então nós vamos identificar aqui algumas áreas em que há uma desproporção da importância daquele setor para a economia americana e a sua voz nos círculos decisórios de Washington. Por exemplo, os tais minerais críticos, ou então o setor de produção de alimentos. Ora, o que aconteceu na semana passada? Os chineses anunciaram restrições a compras americanas, compras chinesas de produtos dos Estados Unidos, de soja, carne bovina, carne suína, carne de frango, milho. Então, para os chineses, essa é a prioridade. Para os indianos, eu já conversei aqui, já tinha mencionado, o país que tem
a maior distância, né, o maior fosso entre aquilo que ele cobra de exportações americanas e o que é cobrado de exportações do seu próprio país para os Estados Unidos é a Índia. E além desse aspecto, se você pegar o destino das exportações indianas, sobretudo de semi-manufaturados ou manufaturados, e mesmo no caso de serviços, é também o mercado norte-americano. Então tudo bem, a Índia e a China estão lá nos BRICS, mas está todo mundo com os olhos voltados como prioridade para as relações com Washington, né? Agora, no nosso caso específico, se tem uma boa notícia para o Brasil, é que eu acho que, por exemplo, nesse mercado de comida, né, os Estados Unidos de 2000, o dado que eu tenho, de 2000 até 2019, perdão, 2018, foi o principal vendedor de alimentos para a China. E aí o Brasil ultrapassou. Minha impressão é que com essas novas restrições chinesas às exportações americanas, o único país que tem a capacidade de fazer tal substituição, quase que de maneira automática, é o Brasil. Então nós vamos ter benefícios. Eu acho que o Brasil vai vender mais, por exemplo, para a China. Interessante.